Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Parece óbvio dizer, mas a jornada do livro impresso começa com o papel, e as gráficas, claro, são essenciais nesse processo. Nos últimos meses caóticos, como essas indústrias tão importantes se portaram? Como anda o mercado do papel, da impressão e acabamento? E ainda, quais são as previsões para o futuro? No episódio de hoje, conversamos com Guilherme Monteiro, gerente executivo de estratégia e marketing da unidade de papel e embalagens da Suzano, e com o administrador da Geográfica, Rafael Vido. Como funcionam os ciclos de produção? Como lidar com as demandas reprimidas e que mudam tão dinamicamente? O que cada empresa pode ajudar nesses tempos de pandemia? Estas e outras perguntas vão ser respondidas no episódio de hoje. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 162 do dia 25 de abril de 2021, gravado no dia 8. Eu sou Fábio Rara e com Maju Alves, Thalita Facchini e Leonardo Neto. E vamos ouvir a nossa conversa com o Guilherme e com o Rafael? Muito obrigado, Guilherme e Rafael, por terem aceito o convite de estarem aqui conosco hoje. Para nós é uma honra ter vocês dois aqui. Eu queria começar esse nosso papo lembrando, né, que a gente completou recentemente aí um ano dessa crise sanitária que se desenvolveu numa crise econômica, inclusive. E eu queria saber, em linhas gerais, como a indústria de papel e a indústria gráfica se comportaram nesse período, né? Se vocês puderem fazer um balanço desse primeiro ano de pandemia nos segmentos de vocês, seria muito bom para a gente começar esse papo. Vamos lá, Guilherme. Começa pela primeira etapa produtiva. Léo, Fábio e turma, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o ano para a nossa indústria não foi muito diferente do que foi para a grande maioria dos brasileiros, né? A gente teve um cuidado muito grande desde o princípio na Suzano, em primeiramente cuidar da segurança dos nossos colaboradores da sociedade. Então essa foi uma agenda muito dedicada de todos os nossos executivos. A Suzano tentou ter um papel de protagonista junto à sociedade com diversos investimentos que a gente fez para suportar esse momento de crise sanitária que você comentou. Quando a gente vai mais especificamente para a indústria do papel de imprimir e escrever, lá para abril, que foi quando a gente teve os maiores quedas de mercado, a gente passou a trabalhar com um dia de cada vez, a simplesmente fazer projeções do que vinham acontecer pela frente, dar muito suporte para o nosso time poder estar muito próximo dos clientes, entendendo o que estava acontecendo, e aí se reprogramando, se reinventando praticamente semana a semana. Então, a gente percebia que era uma queda muito grande, a gente projetava algo próximo a 30%, naquela época do que viria a acontecer. E se a gente olhar os dados do IBÁ, que é a associação que cobre o setor de imprimir de papel aqui no Brasil, ele reporta que o ano de 2020, comparado a 2019, foi um ano de 19% de queda na demanda desse mercado de imprimir e escrever. O que para o Brasil é uma notícia boa. Se a gente olhar os dados públicos de outras consultorias desse mesmo mercado no mundo, foi um mercado que caiu por volta de 15%. Essas mesmas consultorias reportam na América Latina uma queda próxima a 30%. Então, o Brasil teve aí uma reação de mercado muito mais próxima à média mundial do que aconteceu na América Latina. E dentro dessa dinâmica, qual foi o nosso dia a dia? A gente aproveitou esses quase 300 vendedores que a gente tem no nosso mercado aqui brasileiro, a proximidade dos nossos 20 centros de distribuição que a gente tem no Brasil, para ficar ainda mais próximo dos nossos 35 mil clientes. A gente lançou um programa que chama Tamo Junto, que esse programa foi desde o início da pandemia, com aquela pouca informação que todo mundo tinha, para distribuir informativos para as papelarias, para as gráficas, máscaras, álcool gel, que acho que é o básico, né? Agora quase 14 meses passados desse início desse ciclo.
E a gente também lançou programas de apoio a crédito, renegociações de dívidas, para dentro do possível das nossas do que a gente conseguia fazer naquele momento, porque para a gente o impacto também foi grande, como eu comentei, suportar para a gente sair dessa crise tão fortalecido ou até mais fortalecido do que a gente entrou. Essa é uma cultura que a gente tem muito forte dentro da nossa empresa, né? De a gente sempre aprender e se reinventar dentro das crises que acontecem. Quando a gente vai olhar o mercado de livros especificamente, acho que tem um dado bacana que a Snell publicou com base no Bookscan, que é um movimento parecido a esse que eu citei, né? A gente vê um mercado de abril até junho bastante arrefecido, com quedas próximas a esses 30% que eu comentei, mas a demanda crescendo de julho em diante, e nesse crescimento de demanda a gente já vê um ano, segundo esse relatório da Bookscan, praticamente em linha, aí, crescendo próximo a 1% do que tinha sido o ano de 2019. Né? O que dá para a gente aqui da indústria do papel um pouco mais de ânimo para entrar nesse mercado. Então, para continuar nesse mercado e entrar nele agora no ano de 2021, mais preparado do que a gente entrou no ano de 2020, né? Que era uma grande dúvida. Então, acho que a gente se sente mais preparado para viver essa nova jornada que é o ano de 2021. Que a gente sabe que não vai ser fácil, mas a gente se sente mais preparado. Eu complementando o que o Guilherme falou, eu creio que do lado da indústria gráfica aconteceu um movimento muito parecido. Nós enxergamos inicialmente que os principais clientes suspenderam os projetos maiores por conta de não saber o que ia acontecer. Então, inicialmente houve uma parada geral de todos os lados. E depois, quando o mercado percebeu que o consumo, a demanda continuava crescendo por conta das pessoas terem ficado em casa, houve uma crise inversa, porque a indústria gráfica como um todo, ela foi desmontada, né? A maioria das empresas entrou no programa de redução, fez demissões em massa, e só que não houve a diminuição da demanda passado esse primeiro impacto que o Guilherme comentou. Então, houve uma crise inversa que tinha uma necessidade maior de produção do que capacidade disponível. Até o final desse ano de 2020, nós percebemos realmente um movimento atípico comparado com os outros anos. E agora nós entramos no ano de 2021 também com um volume bastante grande e menos do que vinha no final do ano, por conta de isso também causou um desabastecimento geral no mercado de matéria-prima. Eu acho que o Guilherme pode falar um pouco mais, mas também ocorreram alguns movimentos que foram anormais. Eu acho que sempre quando tem uma crise como essa crise que aconteceu do coronavírus, o comportamento das pessoas mudam, das empresas mudam, e essa mudança de comportamento ela leva a problemas novos. Então, por exemplo, o consumo de embalagem ele subiu por conta das pessoas estarem em casa, e o cartão que se usa na embalagem é o que se usa na capa do livro. Então, apesar do mercado ter diminuído, houveram outros mercados que não pararam, e isso causou um desabastecimento, e principalmente porque as importações todas foram suspensas, certo, Guilherme? Eu diria que não só as importações suspensas, né, mas nessa incerteza, a nossa interpretação é que nessa incerteza que os empresários tinham em relação ao que viria pela frente, trabalharam dentro do cenário de segurança de cada um. Então, houve uma baixa dos estoques, como o Rafael comentou, algumas editoras cancelando os pedidos que já estavam em produção, e isso é um efeito que acontece na cadeia, né? Então, a gente sentiu também dentro da indústria de papel esse cancelamento de pedidos. E essa é uma cadeia que é longa. Então, acho que eu estimo que aqui entre a editora disparar, a livraria disparar um pedido e eu entender esse pedido na minha produção do papel, é algo que deve levar entre 90 e 120 dias. Todos os ouvintes aqui conhecem bem a cadeia do livro, né? Uma cadeia bastante longa. Então, ao passo que a demanda se retoma, por mais que a Suzano tenha se prevenido, e os demais fabricantes de papel, eu acredito que tenham feito movimentos semelhantes,
para manter certo nível de estoque, quando há o pico dessa retomada, a gente também tem uma cadeia razoavelmente mais longa para conseguir se estabilizar. Então, a gente sentiu aqui como indústria a percepção de algumas gráficas de todos os portes, né? O Rafael é uma gráfica de grande porte, mas as gráficas de pequeno porte também, que tem estoques menores, e basicamente se serve desses estoques, desses 20 centros de distribuição que a gente tem no Brasil, sentindo momentaneamente um estoque mais apertado. Ele, na nossa visão, ele não chega a faltar, porque dentro de um ciclo de 30 dias a gente repõe ele, mas pode ser que naquele dia que aquela determinada editora, aquela determinada gráfica precisavam fazer a compra, o estoque estava mais baixo do que ela precisava encontrar. Então, na nossa leitura, essa recomposição de estoque já aconteceu, porque a gente já conseguiu, todos os nossos ativos já estão trabalhando com a produção normal, do papel pólen, principalmente, que é o papel que a gente majoritariamente dedica ao mercado editorial, né? É a menina dos nossos olhos, é a marca que a gente mais investe dentro da Suzano. A gente tem plataforma de Instagram com quase 190 mil pessoas seguindo essa nossa marca, e a gente já tem todos os nossos ativos produzindo em full há mais de 4 meses. Então, na nossa visão, essa cadeia já é uma cadeia normalizada. O livro tem um outro insumo, que é o papel cartão que vai na capa. Como o Rafael comentou, o mercado de embalagens teve uma grande mudança de comportamento. Então, esse mercado da capa para as editoras e para as gráficas do livro, ele é um mercado que, na nossa leitura, ele está estável, mas a gente não tem um nível de estoque no Brasil ainda suportando grandes demandas exponenciais. E isso tem relação com o que o Rafael comentou, né? A capacidade instalada do Brasil, ela é muito maior do que a demanda. O Brasil é um país exportador. Mas por conta desse arrefecimento que houve, as indústrias assumiram compromissos com outros clientes para manter os ativos trabalhando. Então, o que a gente está, na verdade, fazendo agora é terminando esses compromissos que foram assumidos e dedicando os ativos a 100% a atender essas demandas dentro do Brasil. Eu posso dizer que dentro da Suzano isso já está razoavelmente normalizado. E outra situação também que eu acredito que comprometeu bastante foi que esse aumento do custo de importação, principalmente da China, que ainda tinha alguns distribuidores que traziam alguns produtos da China para poder vender, praticamente inviabilizou. Então, hoje, a indústria toda depende de fornecimento local. Existia um percentual não grande, mas tinha uma participação de matéria-prima importada, que hoje, se você vai fazer uma importação da China, por exemplo, o custo de transporte pode chegar até $8 mil um container. Então, inviabilizou completamente as importações, e eu creio que isso aumentou a demanda da Suzano também num curto prazo. Então, eu acho que isso contribuiu também para esse desabastecimento que nós comentamos. Só para reforçar, esse desabastecimento já está normalizado, já voltou. Você, Rafael, está tendo dificuldade em comprar papel, seja para o miolo ou para a capa, para poder produzir os livros que chegam até a gráfica, até a sua gráfica? Você tem tido algum tipo de dificuldade em comprá-los hoje? Não, hoje não. Como o Guilherme falou, na verdade, dentro da estratégia que nós usamos na geográfica, nós não tivemos dificuldade porque a gente sempre trabalha com um estoque um pouco mais alto. Então, nós sentimos muito pouco essa oscilação. Mas hoje a situação, se não normalizada, muito próximo da normalização, principalmente na questão do cartão, que o Guilherme comentou, que eu creio que foi a maior crise. Primeiro, ou não primeiro, mas também houve uma falta de, principalmente a questão de consumo de caixa de papelão também foi outra coisa que houve uma explosão, eu creio que também por conta do aumento das vendas online, que aumentaram o consumo de papelão. Mas hoje a gente vive muito perto da normalização, então hoje não há dificuldade de comprar matéria-prima no mercado. Eu queria aproveitar, você queria completar, Guilherme, alguma coisa? Não, eu ia complementar a fala do Rafael e reforçando, aproveitando o ensejo, dessa importância da nossa cadeia longa, né? Se a gente for olhar as teorias básicas de
de produtividade, numa cadeia longa, quanto melhor a previsibilidade, melhor é o nível de serviço que a gente tem ao mercado como um todo. Então, eu acredito que ao longo dos próximos dias ou meses, essa sensação de escassez como um todo vai estar normalizada, mas que como a gente tem essa cadeia longa, se novamente isso vier a acontecer, dificilmente a indústria vai conseguir reagir como um todo. Isso não é uma particularidade da indústria de papel, de cartão, né? A gente ouve outras indústrias semelhantes que fizeram aí paradas produtivas, também tendo dificuldade de retomar a disponibilidade produtiva ao mercado no momento agora onde a economia volta a aquecer. E uma última colocação que eu também acho coerente dentro disso que o Guilherme falou, é o risco da inflação, principalmente dos insumos básicos, né? Então, todas as commodities estão subindo, e cada vez que tem essa parada aí, eu creio que prejudica ainda mais a operação. Então, eu acho que a grande preocupação que a indústria e o mercado livreiro tem e vai sentir daqui para frente nesse ano de 2021 vão ser as altas e essa questão da inflação, porque junto com essa questão do coronavírus houve a desvalorização cambial e também houve a alta das commodities. Então, praticamente todas as commodities subiram e isso vem refletindo no custo e vai refletir cada vez mais daqui para frente no custo do produto final. Eu também eu preciso ser justo, conhecendo a cadeia que a gente atua, de que é uma cadeia que está bastante espremida por rentabilidade, margem ao longo do tempo, né? Então, eu entendo, obviamente, aqui para fazer uma ressalva da minha fala, a complexidade que o empresário tem em poder entender qual é o momento certo de colocar, de fato, capital no estoque. A gente sabe que empatar capital em estoque nunca é muito fácil quando você está sentado na cadeira do empresário de fazer, principalmente empresários que são menores, né? O que é basicamente 80% do número de gráficas que estão aqui no Brasil. O Rafael representa uma fatia das grandes gráficas que tem uma estrutura de capital diferenciada do que é a média do número de gráficas do Brasil. Então, aproveitando, já que vocês conseguem, de certa forma, ver mais distantes, porque para eu produzir um livro daqui, para pensar numa nova tiragem, sendo editor, a gente tem que pensar daqui a 120 dias, né? Programar gráfica, comprar papel, etc. Né? Então, teoricamente, vocês conseguem perceber também para onde está indo o vento, né? Se está indo um aumento de demanda, como que está indo, claro, é difícil comparar com o ano passado, que foi completamente atípico que vocês falaram agora, mas como tem sido esse ano? Como que vocês imaginam, se é possível prever alguma coisa nesse ano, assim? O pessoal está pedindo mais papel, eu sei que está normalizado, mas 2019, que se eu não me engano, foi já um ano foi melhor que 2018, por exemplo, né? E o ano passado conseguiu chegar nesse número. E que vocês conseguem ter uma bola de cristal para ver como que vai ser até esse final de ano, assim? Um otimismo ou pessimismo, pelo menos? Bom, quando eu olho aqui do ponto de vista do fabricante de papel, como eu comentei agora há pouco, esse relatório que a Snell divulga junto com a Nielsen no Scanbook, já mostra uma tendência de recuperação do mercado, né? Eu comentei que o mercado fecha numa alta aí de 1%, mas se a gente fosse projetar o último TRI como sendo uma boa realidade para o ano de 2021, eu arriscaria que seria um ano melhor do que foi o ano de 2020. E do ponto de vista aqui da indústria de papel, a gente está novamente vivendo o mês após o mês, entendendo como as demandas estão se comportando. Como a gente anunciou no nosso último call de resultados, as nossas produções e os nossos estoques estão completamente regularizados aqui dentro do Brasil. Então, por um momento, a gente tem boas expectativas. E do nosso lado, eu creio que a expectativa também ela é bem positiva. Esse nosso primeiro trimestre agora, ele foi muito positivo. Ele praticamente terminou como terminou o último TRI de 2020. E eu acredito na mesma linhagem que o Guilherme falou também. Eu imagino que vamos ter um resultado positivo ao longo de 2021. Uma outra coisa que está contribuindo também é que as pessoas que estão pegando o hábito de leitura que não tinham, elas tendem a aumentar o consumo, que novos consumidores entraram durante essa crise, né? Porque
a leitura ela se encaixou muito bem aí dentro de toda essa crise e essa situação dos lockdowns e das pessoas ficarem mais em... Para complementar a fala do Rafa, que teve um problema de conexão, eu pesquisei um dado da NPD, que divulga o Bookscan, semelhante ao que a gente tem aqui com a Snell e com a Nielsen no Brasil, para o mercado americano. O volume equivalente nos Estados Unidos foi um crescimento de próximo a 8%. Então, qual é a correlação que eu faço? Né? Numa economia ainda madura, como os Estados Unidos, que tem um declínio no mercado de imprimir e escrever, o mercado de livro é um mercado que está em ascensão. O que eu vejo de mudança de comportamento, que eu já sei que já foi temas de outros podcasts aqui da turma do Publish News, é o canal de vendas, né? Então, a gente sempre vê em grandes mercados que estão em transformação ou em mercados que estão em alguma crise, eles voltam ou retomam de uma forma diferente como estão participando. Então, o mercado americano, cada vez mais com a participação da Amazon, né? Se a gente fosse olhar em 2015, a Amazon era 1/3 do mercado americano, hoje é mais de 50%, e a gente vê que as livrarias e os livreiros estão se reinventando, entendendo e encontrando esse canal online. A Suzano fez algo parecido, né? Muito interessante, assim, quem pensaria que uma indústria de papel teria quase 60% das suas vendas sendo realizadas para esse segmento via um e-commerce. Então, isso foi algo que a gente se reinventou no ano passado também. A gente entrou o ano já com um grande plano de estratégia, de servir melhor o nosso cliente, né? Uma estratégia de omnichannel, servir o cliente da forma como ele prefere ser servido, e a gente viu que a pandemia ajudou a gente nesse sentido. Então, uma indústria de papel, né, uma indústria extremamente tradicional, que vende um produto comoditizado, tendo aí no ano passado, em determinados momentos, quase 60% do seu volume sendo transacionado via canais digitais. Eu queria falar um pouco sobre reforma tributária, né? A gente está gravando aqui no dia 8 de abril, na última segunda-feira, no dia 5, né? A Receita Federal publicou perguntas e respostas ali sobre a contribuição sobre bens e serviços, e tinha um item específico sobre o livro. Então, esse é um grande assunto do momento. Mas um outro assunto que foi bastante discutido no final do ano passado é a PEC da reforma tributária, que prevê o fim do papel imune, que é uma garantia constitucional que o livro e publicações como revistas e jornais têm, e que estava, de alguma forma, ameaçada. Eu queria saber de vocês, se vocês acompanham isso, porque é uma pergunta de ignorante, porque eu parei de acompanhar o ano passado, não estou acompanhando tão de perto quanto a CBS, mas eu queria saber se vocês estão acompanhando isso, e se isso passa, se isso se torna uma realidade, como é que isso vai impactar os negócios de vocês, né? Eu acho, assim, esse é um tema bem delicado, sem dúvida nenhuma vai ter um impacto enorme no mercado, porque, de novo, né, um país ele só cresce com educação e cultura, não tem outro jeito, e a partir do momento que você começa a tributar, na hora que nós colocamos esses tributos todos em toda a cadeia, isso vai ter um impacto para o consumidor final. E lembrando que o governo também é um grande consumidor, né? Então, eu creio que isso vai ter um impacto muito negativo dentro da cadeia. O que eu acho que agora a questão é se realmente esse assunto vai adiante, né? Eu acho que é isso que a gente, não sei se ainda é prematuro ou não para poder falar, porque existe bastante coisa sendo discutida nesse momento. Mas você, de alguma forma, acompanha a tramitação dessa PEC lá no Congresso? Não acompanho. Não estou acompanhando. Veja, na minha opinião, Leonardo, eu acho que, de novo, quem acaba pagando a conta sempre é o consumidor final, né? Para a indústria, se houver o tributo, ele vai ter que ser colocado no custo, como em todas as etapas do processo. Então, eu acredito que, de novo, quem vai ser penalizado é o consumidor final. Mas eu não tenho acompanhado de perto essa situação, não. E no começo da conversa, o Guilherme comentou
que no começo do ano passado, quando teve esse susto, né, que todo mundo passou com o corona e o mercado se modificando, vocês investiram na comunicação com os clientes. E eu queria saber se vocês tiveram algum projeto específico, como que vocês conseguiram manter essa relação forte até tudo meio que começar a voltar ao normal e andar normalmente para os próximos meses. O que a gente fez, Thalita, a gente criou um programa que se chama Tamo Junto, porque ele traduz o espírito do que a gente queria mostrar para os nossos clientes e para essa força comercial que a gente tem aqui no Brasil, que a gente não acredita que a Suzano está na indústria do papel, o Rafael está na indústria da gráfica e a editora está na indústria editorial. Todos nós estamos na cadeia do conhecimento, todos nós estamos na cadeia do livro. Então a gente tem que se unir em momentos como esse para a gente sair do outro lado mais forte. E toda essa nossa interlocução foi por meio dessa plataforma. Então o que a Suzano fez? Na época da ainda escassez de desenvolvimento, a gente tentou democratizar esse desenvolvimento, o acesso ao álcool gel por parte dos nossos clientes. Então a gente tem um número importante de papelarias, por exemplo, comprando o papel A4 da Suzano, a marca Report, Copmark e Magnum, e a gente se aproximou junto deles, criando material de ponto de venda, das coisas mais simples, ao marcador de fila para você manter o distanciamento, até certas instruções ao balconista de como melhor se prevenir do que estava pela frente. A gente criou um programa bastante estruturado para ajudar os clientes que estavam com um pouco mais de crise, dentro das nossas possibilidades, a renegociar a dívida, a alongar a dívida, com negociações diferenciadas do que é o usual para uma indústria, para o tamanho de dívida que estava no nosso porte, e algumas ações um pouco mais personalizadas. A gente, por exemplo, se juntou ao pessoal da Falcone para fazer lives sobre como ser um empresário diferenciado e sair do outro lado melhor do que ele entrou em momentos de crise como esse. Então, desde então, a gente continua tendo ações parecidas como essa. Agora que, aparentemente, essa nova restrição sanitária e de circulação está se retomando, a gente tem discutido internamente como tornar mais forte essa interlocução por meio desse canal Tamo Junto que a gente está fazendo. E, além de tudo isso, a Suzano tem vindo à mídia, né, divulgando por meio das nossas plataformas de mídia social, outras ações de incentivo aí no âmbito muito maior do que a gente vem fazendo para apoiar o Brasil nesse momento de crise sanitária que a gente está vivendo. E você, Rafael, tem algum complemento? Não, da nossa parte, no início, quando aconteceu tudo isso, nós ajudamos, nós fizemos um trabalho junto com os nossos funcionários e a gente criou um pequeno departamento para poder fabricar os shields, aquelas máscaras plásticas, principalmente no início que estava tendo uma falta grande, e a gente acabou usando a mão de obra para poder fabricar e distribuir gratuitamente nos hospitais municipais e também em casas de repouso e alguns outros lugares que tinham no início. Foi bem crítica essa falta. Então a gente acabou trabalhando muito forte nisso. Isso cria, principalmente para a nossa equipe, um senso de pertencimento, né, de poder ajudar a comunidade e as pessoas muito forte. Então, as pessoas se engajaram muito em fabricar. Nós fabricamos mais de 20 mil máscaras e doamos para as comunidades locais, os hospitais municipais e até alguns privados, na verdade, acabaram recebendo, porque naquele momento faltou praticamente tudo, né? Máscara, luva, o protetor facial. Então, a gente contribuiu nesse sentido. E complementando a Rafa, né, outras ações que a gente fez que não são diretamente relacionadas ao Tamo Junto, mas para suportar as gráficas, fez doação de cartão para essas máscaras de proteção para funcionários da saúde que foram doados. A gente, junto com a Natura, entrou com a doação do papel cartão que foi usado para doação de álcool que eles fizeram também para o mercado. Então, assim, tudo que era possível a gente apoiar o setor e a sociedade, dentro das possibilidades, a gente executou com prioridade na Suzano. Eu acho que é isso. Rafael, Guilherme, vocês gostariam de falar alguma coisa que a gente não abordou aqui, que a gente esqueceu?
Não, tranquilo, eu acho que é isso. Primeiro vamos orar para todas as pessoas que estão internadas aí com Covid e torcer para que a vacinação aconteça o mais rápido possível para que a gente possa voltar à vida ao normal, né? Eu acho que esse é o desejo de todo mundo, assim como a proteção das pessoas que estão diretamente relacionadas a nós e a nossa comunidade. E agora no nosso momento MVB Brasil, com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, como vai? Oi, Fábio. Tudo bom? Beleza? Fala aí, pessoal. Hoje a gente vai conversar de uma das coisas mais importantes, né, que a gente tem nos metadados. É isso, Ricardo? Eu acho que é uma das principais, né? A gente já trouxe aqui alguns comentários sobre alguns campos importantes. Já mencionamos esse tema, que é a categorização dos livros, mas eu queria hoje lembrar o pessoal, falar para o pessoal de uma questão, de uma classificação que a gente está começando a promover, digamos assim, de uma maneira mais forte, mais decisiva aqui na MetaBooks, né? A gente tem uma reclamação do mercado constante, que é sobre a disposição correta dos livros nas seções das livrarias, sejam físicas ou online, né? Uhum. E as livrarias reclamam também que onde é que elas colocam o livro que vem de um jeito da editora, cada editora põe de um jeito diferente. Uhum. E isso não acontece só no Brasil, claro. Existe uma organização global chamada Editer que trabalha justamente para oferecer algumas padronizações que possam ser usadas por todos. Essa organização hoje tem 27 países participando. Qual que é o problema dos padrões? Eles demandam alguns ajustes, algumas acomodações em determinadas situações. Mas, de qualquer maneira, isso já acontece hoje, porque cada um tem o seu jeito e aí você tem que acomodar, cada um tem que fazer seus ajustes pessoais. Então, acomodar a um padrão, se todos tiverem que acomodar ao mesmo padrão, já ajuda bastante, né? Já fica todo mundo falando, digamos assim, a mesma língua. Esse padrão que eu estou falando é o TIMA, que foi desenvolvido por essa organização. Ele nasceu como um padrão global e ele tem algumas vantagens sobre o padrão que é mais conhecido hoje ainda no mercado, que é o BISAC, que foi criado nos Estados Unidos, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso. A primeira vantagem é que o TIMA ele nunca exclui um código antigo, alguma coisa que seja atualizada, ele nunca sai do quadro. Então, você não perde seu histórico, você não perde as suas informações. No máximo, ele é tratado, acrescentam alguns detalhes, sempre vai na maneira de aumentar a árvore, mas nunca perde essa informação. E a outra coisa importante é que, diferente também do BISAC, ele é organizado numa forma de árvore. Então, ele vai abrindo, e os códigos são, digamos assim, acumulativos. Então, se começa com A, o segundo vai ser A, B, AB2, e a coisa assim vai se acumulando, é inclusive mais fácil de conhecer os códigos e entender os códigos. A gente vai colocar aí na descrição do podcast depois o link para o pessoal que quiser dar uma olhada, conhecer melhor. Mas uma coisa que é bem legal, o TIMA ele tem o tronco principal, digamos assim, com 20 ramos. É mais ou menos a mesma quantidade que existe nas livrarias, a quantidade de sessões que as livrarias fazem. Então, se o editor usar o TIMA, mesmo com todos os seus detalhamentos, e a livraria usasse esses 20 como padrão, como sessões da sua loja, já vem direto. O que está lá do editor vai exatamente acabar num desses 20 galhos principais, vamos chamar assim, 20 ramos principais, né? Então, tem um de artes, tem um de línguas, tem um de biografia, literatura, ficção, e assim vai, o pessoal vai poder conferir aí no nosso link. Pessoalmente, eu estou bastante envolvido, dedicado, meio que uma
cruzada pessoal, vamos chamar assim. A evangelização de metadados já está mais tranquila, o pessoal já está bem usando, conhece bastante. Então, agora eu vou começar a evangelização do Tima. A gente tem algumas empresas já envolvidas mais nisso, a Bookwire usa bastante o Tima, a Nielsen Bookscan adotou o Tima como um padrão também mundial para eles. Já tem uma empresa de desenvolvimento de RPs que estava conversando com a gente, que provavelmente vai passar a oferecer o Tima como um padrão já quando ele ofereceu o sistema de RP dele para livrarias e editoras. Então, tem um pessoal envolvendo aí, e eu estou convidando o pessoal que está nos ouvindo também para conhecer um pouco mais. Quiser falar conosco, procura a gente na MetaBooks, na MVB. Nosso time está bem treinado, conhece bastante do Tima. Tem outras grandes vantagens que dá uma hora e meia de conversa aqui, eu vou parar por aqui. Já falei muito, Fábio. Mas que ótimo. Parece um bom caminho a ser seguido aí. Ricardo, muito obrigado. Até a próxima. Fábio. Um abraço a todo mundo. Então vamos partir para as nossas indicações? Posso começar? Pode, por favor, Leonardo. Bom, eu conheci um cara há muito tempo, se chama Martim, ele é peruano, e a mãe dele tem um restaurante que funcionava na casa deles, né? Então, era a sala da casa deles, tinha ali 3 ou 4 mesas, e eles serviam esses almoços ali nesse lugar. Então, é uma comida peruana de verdade, se chama Dona Berta, fica aqui em São Paulo, na região aqui da Barra Funda, Campos Elíseos, e tem uma comida honesta e barata, né? Honesta na qualidade e no preço, e eles entregam aqui para a região central de São Paulo, eu não sei se para São Paulo inteiro, mas aqui na minha casa eu moro em Perdizes e eles entregam, então fica essa a minha dica. Muito bom. Maju, quer fazer a sua? Pode ser, eu tenho 2 indicações essa semana. A primeira é o Emma, que está concorrendo ao Oscar de melhor figurino. O filme tá muito, muito bom. Eu assisti ele na semana passada, achei ele incrível. Uma adaptação diferente das outras adaptações de Jane Austen, porque ele tem uma pegada mais engraçadinha do que as outras, né? Não é aquele romance dramático o tempo inteiro. E a outra indicação é a edição dantofágica do Grande Gatsby, que também terminei de ler recentemente. E, gente, essa edição tá tão perfeita. Tudo na edição tá incrível, a história é maravilhosa. Então, outra indicação aí. Muito bom. Já que você falou, Thalita, e a sua? Eu vou indicar o filme Alma de Cowboy. Em inglês ele é Concrete Cowboy, que tá na Netflix. Ele conta a história de uma cultura dos cowboys urbanos que tem na Filadélfia e é inspirado, né, nos estábulos da Fletcher Street. E é muito boa. Muito, muito, muito boa a história. E dentro do elenco tem personagens reais, pessoas reais que moram lá na rua Fletcher, e eles estão atuando no filme, e juro, a atuação deles também tá perfeita. E o personagem principal é o ator que faz o Lucas em Stranger Things, sabe? Ele tá muito grande, claro, né? Ele era criança lá quando começou a fazer a série, mas enfim, aí você vê a evolução do ator, ele tá muito bom. Tem vários atores bons, e sei lá, eu não sei porque esse filme não tá concorrendo ao Oscar, porque eu achei muito, muito, muito bom. E aí conta a história do menino, que ele tem que morar com o pai dele por um tempo, e ele conhece toda essa cultura dos cowboys urbanos da Filadélfia. Vale muito a pena assistir. Muito bom. E você, Rafa? A minha indicação é um livro que eu terminei de ler agora, que eu achei sensacional, que se chama Hábitos Atômicos, do autor James Clear. Nesse momento aí de pandemia que nós estamos reaprendendo ou aprendendo uma nova forma de viver, é um livro que contribui bastante para ensinar como criar bons hábitos. Então, é uma recomendação é um livro que eu realmente gostei muito. Muito bom. E você, Guilherme? Eu tenho, ao longo dos últimos 2 anos, tentado me atualizar como profissional, né? Quando eu terminei minha faculdade, o Google mal existia.
E é muito doido pensar, né, que as profissões que existem hoje, 20 anos atrás não existiam. Então, hoje, o youtuber, o motorista de Uber, é algo que quando eu parei para pensar o que eu ia ser quando crescer, não existia. Então, eu tenho dedicado um pedaço da minha leitura a me atualizar um pouco mais. O livro que eu estou lendo agora se chama Sprint. Ele é um livro que fala sobre o método do Google em tornar as decisões mais ágeis dentro da empresa. O autor dele é o Jake Knapp e a editora desse livro é Intrínseca. É um livro super fácil de ler. Eu, numa sentada, li quase 50 páginas deles, incluindo minhas anotações mentais sobre o livro. Para quem está querendo se atualizar um pouco mais sobre essa nova forma de pensar, é um livro que eu recomendo. E eu queria fazer, na verdade, não uma indicação, mas um agradecimento em público, porque eu tô no mercado como quem vê meus cabelos brancos já há um tempinho, né? Tipo, de uns 15 para 20, já perdi a conta, ainda bem. Mas eu conheci a Geográfica nesse tempo, logo que eu comecei a trabalhar no editorial. E eu conheci o Rafael quando era um pouco mais novo, continua sendo, e fez uma mudança impressionante na Geográfica, né? E contando uma história só, é assim, lá por 2012 ou 13, o mercado de e-book estava começando, né? Só que não existia quem fazia essa formatação. Em conversas, assim, que a gente sempre conversava, a gente se encontrava no corredor e tal, e ele falou assim, lembrando que como um né, das pessoas que tocam uma gráfica, falou para mim, eu posso te ajudar para fazer e-book, veja bem. Isso sempre mostrou o pensamento do Rafael e da família de como pensar o produto livro e pensar sempre apontado para frente, né? Então, esse agradecimento, tipo, tornou... hoje o mercado de e-book já está... Quer dizer, tem uma maturação, já é uma coisa já bem importante, né? Mas isso foi um dos pontos principais de construção pro que o livro digital é hoje, né? Então, queria agradecer ao Rafael e a Geográfica, que sempre foram uma empresa que eu admirei e valeu, viu? Eu que agradeço. Acho que é isso, né, gente? Temos um programa, Fabinho? Temos. Queria agradecer muito ao Guilherme Monteiro pela presença aqui. Valeu, Guilherme. E para o Rafael Vido também. E para a gente também, para os meus colegas aqui, Maju Alves, Thalita Facchini e Leonardo Neto. Tá bom, gente? Obrigado e até semana que vem.